Olá, sou Meire J. Costa. Se você não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez no canal. Eu falo bastante projeção astral, porque é a minha praia, porque desde menina que eu tenho as minhas projeções, mas eu sou muito pé no chão, então estou sempre desconfiada, então fico um tempinho afastada aí até de falar. Eu falo de espiritualidade de um modo geral, mas ultimamente eu comecei a ter umas projeções tão esquisitas e diante do cenário que a gente tem visto aí na internet, eu mesma comecei a ficar, sabe, com o meu pezão atrás. Eu digo, opa, né? Será até que ponto realmente são projeções? Até que ponto eu estou influenciada pelas coisas que eu comecei a ouvir e ver pela internet? Eu confesso que vocês me conhecem, vocês sabem que para eu chegar aqui e falar tem que ser algo que realmente me convença. E eu vim de um processo que há um bom tempo eu vinha só de projeções muito terrenas, projeções com seres, eu te chamo de pessoas que desencarnaram aqui, consciências, mentores, mas gente como a gente, sabe? Raramente eu tenho um encontro, alguma coisa com um ser que eu diga, esse é diferente. Tirando aquele que sempre foi meu mentor, que eu digo que é o mentor, né? Que está sempre comigo desde que eu era menininha, que eu saía. Um dia ele se apresentou, deu o nome de Hilário. Eu acho que foi ele que deu esse nome de Hilário nas psicografias, mas também não posso afirmar. Eu nunca, numa projeção lá, ele apareceu e disse, eu sou Hilário. Não, é que eu psicografei, achei que era influência dele, né, da forma que logo eu estava recebendo, e assinou como Hilário. E esse ser que me acompanha, eu sinto que ele tem forma humanoide, mas ele não é humano. Pelas características, ele é alto, ele é daqueles que tem os olhos azuis faiscantes que a gente não vê aqui na Terra. Então, esse ser sempre me acompanhou, mas raramente eu consigo ter um papo com ele. De vez em quando, acho que só quando ele quer. A maioria das minhas projeções muito terrenas mesmo, e até os mentores que aparecem, que surgem, que são assim, vamos dizer, chefes de trabalho, né? Que coordenam o trabalho que eu faço lá, bem terrenos. O fato é que de um tempo para cá eu comecei a ter umas projeções esquisitas, com gente esquisita, gente que eu não estava acostumada a ver nas minhas projeções, né? Eu não sei direito precisar qual foi a primeirona, mas uma que me marcou muito, e assim, mais recente, foi aquela que eu falei que eu entrei numa tenda, tinha um senhor de cabelos brancos, os olhos também bem vivos, e ele tinha uma mesa, ele estava de túnica dentro de uma tenda, ele tinha uma mesa de vidro com vários filamentos. Quando eu coloquei a minha mão nessa mesa, os filamentos acenderam e uma pirâmide veio de cima, outra de baixo, se encontrou, começou a girar e formar imagens na tenda. E depois disso a gente saiu para fazer alguns trabalhos do lado de fora. Então, acho que aquilo foi um preparo energético para o trabalho que a gente ia fazer do lado de fora. Quando eu falei isso, algumas pessoas começaram a falar que seria uma Merkabah, essa figura geométrica. E aí até andei pesquisando, porque eu disse, realmente eu vi que tinha a ver com aquilo que eu vi na minha projeção. Ok. Aí, depois disso, outras projeções vieram também com essa mesma figura. De vez em quando aparece, é como se ela me envolvesse, e dentro do meu entendimento, realmente, a Merkabah, ela é um veículo de transporte, tá? Ela é utilizada, é uma forma geométrica, talvez da geometria sagrada, utilizada como um veículo de transporte. Então, isso eu consegui entender. Beleza. E fui transportada para alguns lugares, até mesmo aqui. Eu acho que a Merkabah, ela encurta caminho, sabe? Aquela coisa de você volitar, de você passar num túnel de luz, não sei o que, não, ela encurta caminho. Você entrou ali, ela te carrega para onde tem que ir. É isso que eu consegui entender. Bom, diante disso, eu comecei a receber uns códigos que diziam lá, com esse mesmo povo diferente, que não é o meu povo, eu comecei a ter informações, comecei a ter projeções com consciências bem diferentes das que eu vinha tendo, né? Não é, eu sinto que eles não são muito terrenos, mas ao mesmo tempo eu comecei a pensar até que ponto isso não é viagem na maionese, até que ponto isso é projeção mesmo, até porque depois daquela ativação como é que é a alteração da frequência Schumann que a gente teve, acho que foi mês passado, aquele pico todo,
e uma ativação que eu passei até aqui com um grupo de amigos, que coincidiu de ser nesse mesmo período, eu não tive mais o famoso estado vibracional quando eu volto das projeções. Apesar de eu ter toda certeza de sensação, porque como eu faço isso desde menina, é fácil para eu reconhecer, né? A sensação de uma projeção e a sensação de um sonho. Então, eu tenho tido sensações de projeção, mas a minha confirmação, aquele sintoma que eu tinha de voltar em estado vibracional, sumiu. E aí, eu fui depois entender também pela explicação que eu não estava levando muita fé. Como eu questionei isso, de eu não estar tendo o próprio estado vibracional na hora de voltar, e as informações passadas por lá, cada vez assim mais complexas em termos de que a gente pode, vamos dizer, desprogramar e reprogramar as pessoas aqui. Isso é possível a gente fazer. Alguns códigos foram passados, até mesmo para você ativar, né, fazer com que a pessoa recupere esse poder de saída extracorpórea que todo mundo tem, mas é como se nós estivéssemos com o botãozinho lá desligado. Então, é passado códigos para que a gente ligue esse botãozinho para que as pessoas possam fazer. Várias coisas foram passadas do lado de lá, e eu que não sou de questionar, mas eu já comecei a ficar desconfiada, numa dessas minhas projeções, que vocês podem ver que tem um bom tempo que eu não faço relato, eu perguntei o porquê de eu não estar voltando em estado vibracional. E o que foi dito do lado de lá é que eu não estou precisando mais reativar o meu corpo. Isso, eu tinha esse entendimento que quando eu saio em projeção, o meu corpo e das pessoas também que saem em projeção, o corpo físico, ele acalma. Então, o nosso cérebro entra nas ondas mais lentas, né? Tudo fica quase que paradinho e o teu corpo astral sai com a consciência lá e ele é que está ativo. Então, esse corpo aqui fica bem quietinho. Quando você vai voltar pro teu corpo físico, o teu corpo astral, ele está vibrando muito alto. Então, se ele entrar, de repente, nesse corpo que está aqui paradão, vai ter um choque. Então, é preciso que esse corpo, através do próprio cordão de prata, até do feixe fluídico energético que liga o corpo astral a esse corpo aqui, existe um mecanismo lá da nossa própria essência, dá o comando. Às vezes são os mentores que fazem isso, mas às vezes é a nossa própria essência, dá esse comando para que esse corpo aqui comece a vibrar mais acelerado para receber o corpo astral que está vibrando mais acelerado também. Eu sempre entendi isso, ok? Beleza. Mas aí eu perguntei, então por quê? E eles me explicaram que depois dessa alteração que teve da frequência Schumann e de outras ativações que foram feitas, o meu corpo físico ficou apto a receber e o corpo astral poder sair e entrar a hora que bem entendesse, sem precisar fazer essa aceleração. Ok, e eu só vou contar um pouquinho mais do que foi dito do lado de lá, porque depois aconteceram outras coisas que eu me senti obrigada a contar, porque é muito, muito louco. Diante disso, de eu poder sair e voltar, não só eu, mas outras pessoas que consigam, né, que tenham essa coisa de sair e voltar e nem sentir o estado vibracional, o nosso corpo foi ativado, e de demais pessoas também, não estou dizendo que isso é só comigo que acontece, que eu seja especial, mas foi explicado que isso vai propiciar, quando a gente consegue ter essa compatibilidade, facilita para a gente sair quando a gente quiser. A gente vai estar sendo preparado para fazer saídas extracorpóreas consciente e em estado de vigília. Se é verdade, eu não sei. Eu ainda não tive, não experimentei. Eu já falei para vocês que eu já tive facilidade, eu tenho muita facilidade de sair, às vezes até quando eu estou dirigindo. Já umas 2 ou 3 vezes, sei lá, eu já consegui me ver por cima. É muito rápido, sabe? Por isso que eu dirijo com música muito alta, se eu estiver sozinha, para eu não dispersar. Porque se eu pegar uma estrada, principalmente assim, uma estrada muito reta, né? Não é que eu durma, eu consigo sair e ver meu corpo dirigindo, frações de segundos, mas acontece. Não sinto medo porque deve ser um mecanismo como o sonâmbulo,
que ele tem o controle desse corpo aqui. Então, como o meu corpo está olhando a outra dimensão, mas a gente está próximo, talvez ele consiga realmente estar operando ali, dirigindo, porque uma parte da reação motora ainda está conectada nesse cérebro físico. Ok, beleza. Mas a informação de que a gente vai conseguir sair assim, e mais, a Merkaba faz parte desse sistema. É como se agora eu ganhei um carro astral para poder me locomover e, assim, pensar nos locais que eu queira ir e eu conseguir sair e ir. Eu não ia contar isso para vocês justamente porque parece muita fantasia, né? E presunção, e querer aparecer, e fazer sensacionalismo. E vocês sabem que não é isso que eu quero, não é essa a minha proposta. Então eu disse, eu não vou falar nada disso, porque é o que mais a gente está vendo na internet agora. As pessoas querendo mostrar superpoderes, que são um cara que faz isso, que faz aquilo. Não é essa a minha praia, tá? Mas aí o que aconteceu? E eu tô protelando, e as informações vão chegando, as coisas vão... Cada vez que eu saio, eles falam que eu vou conseguir fazer isso, eu vou conseguir fazer aquilo, um monte de promessa, né? Que eu teria condição de fazer. Só que eu ainda não tive nem coragem de testar. Gente, eu lembro que quando eu era pequena, lá em Barbacena, né, eu tinha uma certa facilidade, que eu acho que eles chamam de telecinese. Só que também eu sempre fiquei pensando, será que isso não era coisa de criança, né? De imaginação de uma criança? E aí eu guardei na minha memória isso. Mas lembra aquela brincadeira das varetinhas que a gente jogava assim e as varetas se espalhavam? Eu tinha certeza absoluta na minha mente que eu conseguia movimentar os palitinhos com a força da minha mente, porque eram coisas muito leves e tudo que era leve eu conseguia movimentar. Eu tenho uma vaga lembrança, e aí eu não sei se foi numa projeção, um sonho, né, de criança, uma projeção, ou se realmente foi na realidade, que eu conseguia movimentar papéis à distância. Eu não consigo, eu nunca nem contei isso para vocês, porque eu não tenho certeza se foi dentro de uma projeção, como eu saio desde menina, ou se realmente em algum momento da minha vida, quando eu era lá na infância, né, quando eu era pequenininha, eu consegui fazer isso, movimentar papéis, com tudo fechado, sem vento, sem nada, e eu fazia, os papéis iam ao meu comando. Ok. Aí, várias coisas foram passadas que eu teria esse tipo de condição de fazer essas coisas. Volto a falar, ainda não tentei, ainda não passei por nenhuma experiência desse tipo, mas cada vez mais eu tô tomando coragem. E fui guardando isso pra mim. Eu digo, não, isso é fantasia. Eu tô vendo muita gente viajando na maionese na internet. Muita gente boa, que talvez essas informações estejam... Isso antes, né? Eu pensando, eu acho que tem muita gente viajando na maionese, essas informações estão sendo passadas, ou elas estão superestimando. Isso eu fui pensando. Diante das coisas que vem acontecendo, talvez essas pessoas que eu achei que fosse viagem, pode não ser, elas também estão vendo isso do lado de lá, né? Também está acontecendo todo esse processo com elas, só que elas têm muito mais coragem do que eu de dar a cara a tapa aqui e falar que estão fazendo as coisas. E vocês sabem que eu não, para chegar e falar é que é preciso. Ok, as projeções acontecendo, cada vez mais eu saindo, sempre com o intermédio do meu mentor, aquele cara que eu falei, né? Eu sinto que ele é a ponte entre aquela equipe de trabalho mais terrena e agora essa outra equipe de trabalho de seres que tem um outro tipo de sabedoria, tem um outro tipo de padrão vibracional. Ainda não consegui distingui-los totalmente, mas eu creio, porque dessa raça do meu mentor, eu já fui socorrida também por aquelas mulheres, quando lá naquela projeção também, que eu estava envolvida com os reptilianos, mas é da raça desse mentor. Esses agora, eles são acima. Eu sei que eles têm forma humanoide, eles não são, não tem nenhum, não tem característica de ET, de Grey, de arcturiano, de nada disso. Eles têm uma forma humanoide, ainda não consegui olhar bem como é, ainda não consegui visualizar, mas sinto eles muito próximos da gente. A forma muito humana, muito o corpo mesmo, o fenótipo deles é muito semelhante ao nosso.
Ok, mas eu sinto que também eles têm uma tecnologia infinitamente superior até esse que sempre me acompanhou. E as próprias mulheres que de vez em quando aparecem para me salvar dos meus apuros, né? Bom, o fato é que isso foi aumentando, as informações sendo trazidas de que eles haviam me dado um veículo, um veículo para poder me locomover, para poder ir nos lugares que dentro do meu trabalho vai ser necessário, ok? Tipo uma Ferrari astral, né? Eu falo rindo porque, caraca, imagina tu ganhar um veículo que tu pode ir aonde você quiser. O troço gira, é muito louco, gente, é muito doido, é uma Merkaba mesmo. São duas pirâmides que se encaixam, na verdade não são pirâmides, que eu acho que o formato, eu fugi da escola, hein? Pirâmide, a base é quadrada, né? Eles são bases triangulares, é prisma. Me corrija se eu estiver errado. São duas formas geométricas assim, de base triangular, né? E tridimensional. Elas se encaixam uma na outra e gira, e aquilo faz uma explosão de luz e envolve a gente e você vai para onde você quiser dentro daquela explosão de luz. É um veículo de transporte, é o que eu posso falar. E que essas condições, inclusive de acionamento de telecinese, de você movimentar objetos à distância, outras coisas seriam acionadas e ativadas. Por quê? Foi explicado que nós temos diversos códigos, né? Isso todo mundo está falando. Que a gente tem código e tal. O difícil é a gente acessar cada um desses códigos. E os códigos são acessados com o comando de determinadas pessoas pela voz. Outra coisa que eu não sabia, né? E aí depois eu fui olhar no Google e digo, caraca, isso eu recebi informação de lá e é verdadeiro. Isso até faz parte dessa minha projeção da noite passada. A nossa voz é única. Eu também não sabia. Você pode ter vozes parecidas, timbres parecidos, mas a voz mesmo, eles têm um aparelho para medir toda a modulação e toda a frequência, e essa modulação e essa frequência gera um número, que é um código. E esse código, quando eles transmitem uma palavra, ela só é ativada se ela for pronunciada por esse código. Olha que incrível. Então, porque nós temos, o processo de falar é semelhante em todos nós humanos, o processo, mas a fala em si que sai, ela é diferente, porque nós temos as nossas pregas vocais, que são únicas como as impressões digitais. Olha que interessante. Se eu estou falando, transmitindo para vocês, eu aprendi nessa projeção de ontem e hoje eu fui me certificar. Caraca! Então, são ratificações, né? Coisas que a gente vai vendo. Então, eu estou só somando. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a achar que isso tudo era fantasia. Primeiro essas ativações, primeiro essa coisa de você poder o teletransporte, porque essa Merkaba, ela vai propiciar futuramente, talvez não a minha ainda, com esse corpício aqui, não sei, mas a gente tem relatos de pessoas que conseguem fazer bilocação, né? E eu sempre li isso, acreditei na possibilidade, mas nunca vi. Nunca tive. As coisas você consegue entender na teoria, muita coisa explicada do lado de lá, não que eu tenha lido. A informação vem, gente. Você consegue entender dentro da sua cabeça até como funcionam as coisas. Só que eu achava isso não ser possível ainda. Talvez seja possível daqui a algum tempo através de uma tecnologia, né, humana. Máquinas, equipamentos que consigam desmaterializar a matéria aqui, rematerializar ali. Ok, a gente vê tanta coisa, eu sempre falo do celular, anos atrás a gente nunca imaginar que a gente teria um negocinho na mão que a gente podia falar ao vivo e a cores ali com a pessoa em outro lado do planeta, né? Então, ok, isso poderia ser possível. Mas o que eles estão transmitindo pra gente é que alguns de nós vai fazer isso assim, ó, de cara lavada. Você vai poder se transportar para os lugares. A gente vai começar a fazer isso através das projeções. É necessário, nesse momento que a gente está passando de transição planetária, diante do avanço, vamos dizer assim, de conquista de espaço,
daqueles irmãos que querem que a humanidade continue aprisionada no velho sistema, da crença, da religiosidade, do temor, de tudo aquilo. Eles estão avançando. Eu tenho falado isso também para vocês, que é o que eu estou filtrando e que eu digo, não, isso aqui eu posso falar. Eles têm alertado muito a questão dos falsos profetas, das pessoas que vêm e que estão só dourando para criar uma outra religião. A gente acaba acreditando numa outra religião, tipo os ETs. Agora são os ETs que são os deuses, chutando. E aí a gente começa a acreditar naquilo do mesmo jeito que a gente acreditava no Deus lá atrás. A gente vai idolatrar sem entender, só porque falaram que existe. Nesse último encontro que a gente teve lá, Você ao Todo, que em São Paulo, que reuniu bastante espiritualistas lá, e foi fantástico o encontro, eu mesmo falei disso, do que a gente precisa ter esse cuidado, porque algumas pessoas disseram que viram a nave lá, né? E a plateia mesmo, quando eu perguntei, quem de vocês viram? 2 pessoas só na plateia tinham visto a nave. O resto todo estava acreditando porque as pessoas falaram que viram, e pessoas que realmente têm autoridade para falar. Mas a gente não pode acreditar só porque falaram. A gente precisa ver, porque essas pessoas têm autoridade para falar, mas se a gente entrar nesse sistema, daqui a pouco a gente está acreditando em pessoas que não têm autoridade para falar, pessoas que inventam. Então a gente precisa ter esse cuidado do fanatismo, né? Senão a gente vai voltar, vai andar para trás. Então isso tudo tem sido alertado. E diante de todos esses alertas, eu disse, bom, eu posso estar viajando na maionese também, recebendo essas informações, e como eu não estou tendo sintoma projetivo, embora eu tenha perguntado para eles, isso pode ser a minha mente que criou essa resposta para mim, e aí, né? Aí beleza, aí a gente vai para um encontro, que foi esse final de semana com todo mundo, aonde algo virou totalmente a minha cabeça, né? Que foram fenômenos de materialização. Quem estava presente sabe o que eu estou falando, não preciso nem ficar aqui falando muito e expondo, mas as pessoas que estavam lá presentes viram o que aconteceu. Não tem como ser fraude, não tem. Simplesmente não tem. É o que eu posso falar para vocês, né? E as materializações aconteceram e vieram para me mostrar que tudo é possível. Tudo é possível. Então, dentro da minha descrença, dentro do meu processo que eu estava, de repente eles me colocaram à frente de alguém que me mostrou que é possível. Basta a gente realmente acreditar no processo, ter entendimento e ter conhecimento de energia. A magia nada mais é do que a manipulação de energia, né? Então, isso virou uma chave dentro de mim. Eu disse, bom, se isso é possível, né? Se é possível realmente aqui, com esse corpo, com essa matéria, com esse espaço, com o que a gente tem aqui, é possível a gente materializar algo, é possível também desmaterializar e rematerializar em outro lugar. O fenômeno da bilocação também é possível, você está em 2 lugares, tudo é possível. Aquelas coisas que relataram lá atrás e que a Bíblia fala, porque algumas pessoas falaram em épocas diferentes, mas está lá relatado, é possível, gente, é possível, né? E não é possível porque me disseram que ser possível. Porque eu sei que muita gente acredita em milagre porque está escrito na Bíblia que Cristo fez milagres. Mas a gente, pelo menos, quem estava lá não se recorda aqui que estava para ver os milagres, né? E milagre, o que é o milagre? Manipulação de energia. O cara entendia disso, ele veio de lá para cá sabendo de tudo. A mostrar, até porque para poder fazer o processo de transformação, era preciso que as pessoas acreditassem em algo, vissem algo realmente sobrenatural para poder acreditar. Hoje a gente sabe que isso não é sobrenatural, é natural, só que poucos têm conhecimento de como se faz, ou talvez poucos ainda possam receber esse conhecimento, acessar e produzir aqui. Incrível, é o que eu posso falar para vocês. Incrível. E mais uma vez,
Eu, dentro das projeções, dentro de tudo aquilo que foi materializado, não foi só para mim, para várias pessoas, dentro daquele todo processo, logo depois, um dia depois, eu tive uma projeção e eu recebi, né, um presente materializado. E aí no dia seguinte eu consegui sair do corpo bem próximo, talvez, era um local muito grande, com árvores, lugar assim amplo, só com enxame, muitas abelhas vinham ao meu encontro. Enxame, pense muitas abelhas. Eu sempre tive pavor de abelha, porque pequena minha mãe falou que uma abelha mordeu meu pé, que eu quase perdi meu pé, uma história dessa. Nunca gostei muito de abelha, não. Só que nessa projeção eu fazia movimento com as mãos e aquele monte de abelha me obedecia. Eu até comecei a brincar com elas, do mesmo jeito que eu lembrava daquela coisa do papel, de eu movimentando o papel lá atrás na minha infância, que eu não sabia se era projeção ou não. Quando eu comecei a movimentar aquelas abelhas dentro da minha projeção, eu disse, caramba, eu conseguia fazer isso em estado de vigília. Eu fazia isso com os papéis. Olha que louco, eu lá dentro da projeção. E eu movimentando e aquele enxame, sabe quando forma um bloco mesmo, assim, todas aquelas abelhinhas ali, uma massa, né, de abelhas, e eu comandando elas como se fosse um grande balé, brincando. Acordei com aquilo, com duas coisas, né? Primeiro, a sensação de que eu disse, pô, caraca, que louco. Será que foi projeção quando eu era menina ou eu realmente movimentava os papéis? Eu tenho a lembrança, gente, a lembrança de conseguir fazer isso. Eu fazia assim e eram os papéis que estavam em cima da mesa que dançavam, conforme eu queria, conforme eu movimentava a mão. E aquela projeção com as abelhas fez eu recordar aquilo que eu disse, que louco, não era projeção, então eu conseguia fazer isso no físico. Olha que doideira. Tô contando para vocês porque, né, não tem como. E aí quando eu acordei com aquilo, eu ganhei, né, a materialização, ganhei o anel, e eu fui colocar o anel no dedo, o anel não cabia no meu dedo. Eu tava usando ele já há alguns dias e ele não entrou no meu dedo, simplesmente não entrou. Pensei que tava botando dedão. E eu olhei para ele, quando eu olhei para ele, é que eu fui perceber os favinhos de mel que até então não tinha percebido. A projeção me fez lembrar e quando eu lembrei, eu encaixei no dedo, ele entrou na mesma hora. Então, eu passei por essa experiência que eu tô contando para vocês. É um troço surreal. Eu sei que é difícil de acreditar quem tá aí do outro lado. É aquele tipo de coisa que a gente diz assim, sou igual São Tomé, só acredito vendo. Eu passei por experiências, foi preciso passar para poder entender. Ok, isso tudo só reforçou que é real, é possível, tem muita coisa por trás que a gente ainda não sabe nem explicar o que está acontecendo. Tem as projeções e, mais incrível, as ativações, que são necessárias passar para vocês. Mas, volto a falar, como a gente está nesse meio aqui de internet, onde nada se cria, tudo se copia, e a gente vê muita gente fazendo isso, né? Eu acho que a espiritualidade criou esse sistema, vamos dizer, essa tecnologia de ativação compatível pela voz. Do mesmo jeito que hoje em dia a gente tem fechaduras que só abrem com nosso olho, coisas que só funcionam, nosso próprio celular só abre com a nossa cara, né? Assim, então esses códigos estão sendo transmitidos, mas eles só vão ser ativados pelas vozes que eles autorizarem dar o comando. Então, por que é importante trazer essa informação para vocês? Eu ainda não recebi todos os códigos. Algumas palavras já foram passadas. Algumas palavras eu vou poder dar o comando para que as pessoas consigam. Primeiro vão ser comandos de limpeza para poder limpar a própria pineal, poder tirar crenças limitantes, desbloquear, principalmente a gente vai trabalhar, e eu falei para vocês desde aquela projeção que eu estive em Recife, que não foi à toa eu estar em Recife, a gente vai desprogramar a crença limitante da pobreza, da escassez, da pessoa que vive na miséria, para que a gente possa realmente alavancar esse planeta para um planeta mais próspero, de verdade. Não uma prosperidade só para alguns, ou uma prosperidade que dependa de alguns,
Porque do jeito que a gente está caminhando, a gente pode até caminhar para um planeta mais, vamos dizer, mais igualitário, né? Mas aonde a gente vai ter pessoas físicas aqui no plano físico dominando isso. Tipo, eu pego o dinheiro todo e distribuo. Essa pessoa vai ter o poder de distribuir como ela quer. E não é isso. Isso continua sendo escravo do velho sistema. Por mais que a gente... É uma falsa felicidade. É como se, porque é um mundo feliz, porque todo mundo tem igual. Isso é falsa felicidade, não é isso. Não é essa a realidade. A realidade da prosperidade é cada um entrar no seu fluxo. E você vai se sentir feliz com aquilo que você precisa, que você necessita. Não adianta você falar assim, porque eu preciso ter uma Ferrari. Não, se lá dentro aquilo não vai ter utilidade para você, sabe? É diferente. Quando você entra no fluxo da prosperidade, é lógico que tem pessoas que têm muito, que têm coisas até supérfluas, mas que dentro do processo dela, ela tem realmente todo aquele programa de entrar no fluxo daquele tipo de recurso. Conseguem alcançar? E tem pessoas que entram no fluxo da prosperidade que de repente os recursos são menores, mas ela se sente muito mais rica e próspera até do que aquele que tem um recurso maior. Então, o ideal é que cada um se sinta infinitamente rico com o que tem, com o que consegue atrair, com a sua capacidade de desejo. Então, nós vamos ter que trabalhar na reprogramação de todo esse povo para sair dessa coisa da escassez, porque senão a gente vai continuar no mesmo sistema. Só que você imagina hoje se alguém dominasse, puxasse todo o dinheiro do mundo para ele. Agora eu vou juntar todo o dinheiro e vou dividir por igual para os 7 bilhões de habitantes. Cada um vai ter um tanto, né? Vamos dizer que fosse assim. Sabe o que ia acontecer nesse momento? Mesmo que fosse uma quantia razoável de dinheiro para cada um, rapidinho, alguns iam puxar dos que têm pouco, os que não iam saber viver, aqueles que não estão dentro do seu programa certo do que é felicidade, nunca iam estar satisfeitos com o que têm, ou iam querer, a ganância também ia continuar rolando, porque a programação ainda continuava existindo entre nós. Então é preciso desprogramar isso. É preciso que a gente trabalhe no verdadeiro fluxo da prosperidade, não dessa divisão por igual. Eu sei que é difícil a gente talvez alcançar isso, né? Mas esse é o programa das raças que vivem em harmonia e felizes e evoluem. Elas conseguem evoluir obtendo os recursos necessários para a sua evolução. O que é necessário para que ela cresça dentro da capacidade dela, ela obtém, ela não precisa nem, ela está no fluxo certo, tudo vem até ela. E aí, cada vez que ela vai evoluindo, ela vai tendo mais, não por ambição, mas por necessidade de ter mais recursos para poder se manifestar cada vez mais em escala evolutiva maior. Tá? Eu espero que eu tenha conseguido transmitir. Então, toda essa reprogramação vai ter que ser feita. E muitos de nós vamos fazer essa reprogramação em projeção astral, que é a maneira mais fácil da gente fazer. Então, nós vamos acionar grupos grandes de projetores que estejam dispostos a trabalhar e talvez a gente utilize as Merkabas mesmo para ir nos locais que a gente tem que ir, para poder fazer toda essa reprogramação. Principalmente por quê? Porque a maioria dessas pessoas vivem nas comunidades e as comunidades são dominadas por consciências que a gente chama dos irmãozinhos que vivem ainda nas sombras, né? Que vivem sem a luz. Então, eles criam verdadeiras cúpulas energéticas sobre as comunidades para que as pessoas fiquem ali retroalimentando eles e se alimentando também daquela energia ali da escassez,
Porque tudo isso, quando você não consegue manifestar a sua essência, quando a sua essência começa a gritar e você não tem recurso material para você manifestá-la, porque a gente está no mundo material, a gente precisa de ferramentas para a gente se manifestar. Então, quando isso acontece, vem a insatisfação e com ela, muitas vezes, o ódio, a incompreensão, a revolta, sentimentos, na verdade não sentimentos, mas sim emoções negativas que produzem energia através desses chakras que trabalham, que alimentam essas consciências que estão por trás daqueles até físicos que comandam esses locais. Então nós vamos fazer um trabalho, sim, de reprogramação e a gente precisa de veículos para a gente chegar nesses lugares. Bom, fantasia ou não, eu estou passando para vocês essa mudança toda do nível do meu trabalho, do que eu agora realmente acho que é o que talvez eu tenha durante... Olha quantos anos eu trabalhando até chegar. Então, isso é mais uma coisa assim, o trabalho da espiritualidade, o trabalho dos caras lá de cima, eles não caem no nosso colo. É preciso todo um trabalho, né, de preparo, de conscientização, não só de quem está fazendo, como também das pessoas que estão se propondo a entrar também no grupo de trabalho. Então é importante que vocês saibam. E aí volto a falar, nesse meio que a gente vê que tudo acaba se copiando, né, porque a gente vê como se multiplicam as informações. Tudo bem, tem pessoas que acessam, mas tem pessoas que copiam também. Né? E acaba às vezes até dando certo, copia direitinho, faz e vira um replicante, e aí aquela egrégora começa a ver, nossa, o cara não, foi esperto, pegou, mas ele está trabalhando bem. Isso não quer dizer que seja errado, não. Só que com essas ativações a gente vai ter que começar a observar, tá funcionando mesmo? Tá fazendo efeito? Ou é só enganação? Porque isso é que eles passaram, as ativações são repassadas com o decodificador. Não funciona. Se o comando não for dado realmente para aquela palavra não for pronunciada pelo aparelho fonador que tem o código que é compatível com a ativação, não rola. Tá? Isso é só para que vocês possam começar a observar. Eu acho que várias pessoas, principalmente meus amigos, eu acho lindo, estão recebendo, através, nesse trabalho mesmo de materialização, alguns amigos receberam códigos, isso é fantástico, de ativação, tá? Não vou citar nomes, porque eu também nem perguntei se podia, se não podia, então, para não ser antiética aqui, né? Também não posso ficar falando, mas vocês vão percebendo. Pelo trabalho que as pessoas estão fazendo, por todos, e a gente vai vendo o quanto cada vez mais vai ser importante o som, viu? Os códigos vão ser transmitidos através do som, isso já é base. E olha só, nada é por acaso, né? Todas essas informações eu estava recebendo em projeção antes disso acontecer, houve essa reunião em São Paulo, tudo a ver com o que tinham me falado. Tudo que eu presenciei, não só o fenômeno da materialização, mas eu também presenciei um fenômeno de verbalização, onde eu senti uma onda batendo. Eu também não vou falar nome, mas tudo bem. Depois até eu vou fazer live com essas pessoas e aí vocês vão poder saber, porque eu não quero agora citar, não sei se há permissão, mas quem estava lá no evento sabe, né? Sabe que ela, através da modulação, gente, eu senti a energia passando assim, ó. Ela ativou, ela conseguiu ativar com a voz, o movimento energético dentro do teatro. Então, isso está acontecendo, é real, tá? Eu precisei nesse encontro para presenciar várias coisas, para dizer, é real, é possível, acontece, não é fantasia, as pessoas estão trabalhando mesmo aí, cada um no seu setor, cada um na sua área, e tá, as coisas estão acontecendo de verdade. A gente está nesse período de transição, muitos estão sendo ativados, muitos estão ativando os outros, e a gente só precisa estar sempre unido, união, energia do amor, da fraternidade, da alegria, da felicidade também, isso é importante. Já falei pra caramba, esse vídeo tá longo, como sempre, né?
eu custa aparecer, mas para que vocês saibam o que está acontecendo aí nos bastidores astrais, como a gente está sendo ativado. E é bacana que eu estou vendo várias pessoas trabalhando, cada um de uma forma distinta e todo mundo ajudando, né, para que as pessoas despertem, cada um dentro do seu trabalho, cada um dentro do seu propósito. Amei muito o encontro de sábado, de final de semana aí, foi muito proveitoso, foi muito rico. A nossa segunda abençoada foi muito legal também, né, com a presença de todo mundo. É isso. Eu tinha que vir aqui contar para vocês, e aí cada vez mais eu vou transmitindo esses códigos aos pouquinhos, vendo como eles podem ser passados, como é que eles podem ser transmitidos, e aí a gente vai conversando aí, tá bom? Mais uma vez, obrigada de coração. Não esqueçam de me seguir lá no Instagram, tá? Para que a informação circule mais, então me segue lá, compartilha o vídeo aqui, se inscreve no meu canal também, aquelas recomendações todas que vocês estão carecas de receber de todo mundo e que eu não dava muita importância, mas eu vejo o quanto para a gente poder espalhar a informação é importante, sim, que a gente está dentro do sistema e o algoritmo contabiliza tudo isso, o negócio do joinha, do não joinha, tá bom? Então vamos lá, vamos entrar no sistema de uma forma positiva, tá bom? Mais uma vez, gente, obrigada de coração e fiquemos com a luz.